O objetivo dessa sessão é apresentar e deduzir as equações de conservação. Elas são equações de conservação de massa, porém nós vamos deduzir equações que são de conservação das espécies, né, de uma espécie química de interesse, e também equações de conservação de massa da mistura, né. Essas equações elas podem ser apresentadas tanto na forma da base mássica quanto na base molar também, tá? Nós vamos fazer aqui na base mássica por conveniência, mas poderia ser feito na base molar também. Quando for pertinente, eu vou apresentar algumas diferenças, né, algumas sutilezas entre as duas formas de se escrever as equações, tá, na base mássica e na base molar. Então, vamos considerar aqui um volume de controle diferencial, né, de dimensões ΔX, ΔY e ΔZ, sendo que ΔZ, nesse caso, é igual a unidade, né? Então nós temos um sistema bidimensional aqui para simplificar. E para simplificar também, esse volume de controle ele está apresentado no sistema cartesiano, tá? ΔX, ΔY, tá bom? Mas claro que há formas em outros sistemas de coordenadas também, e isso daí está presente nos livros, nas referências, tá? E eu estou interessado em avaliar o que acontece com a espécie I, tá bom? Estou interessado em fazer o balanço para a espécie I. Então, nesse volume de controle aqui, eu tenho a variação no tempo da concentração mássica da espécie I, né, nesse volume, a sua variação em decorrência de fluxos, né, que entram e que saem do meu volume de controle. Então tem uma entrada, uma saída e uma saída, certo? E eu tenho também um termo de geração ou de consumo daquela espécie I por unidade de volume, certo? Então, os três linhas ali, três linhas no RI, denotam por unidade de volume, certo? Então, esse balanço de massa, de uma maneira geral, ele é escrito em unidades de quilograma de I por segundo, certo? Né? Aí, em termos específicos, e a unidade da equação que a gente vai deduzir é quilogramas de I por segundo por metro cúbico, porque é específico para o volume, certo? Tá? Que é a mesma unidade daquele RI aqui, né? Desse termo RI três linhas. Ele tem unidade de quilograma de I por metro cúbico por segundo, né? E a natureza desse RI, na verdade, é a produção ou o consumo daquela espécie, por exemplo, decorrente de uma reação química que aconteça ali dentro do meu volume, tá bom? Então, temos o termo de acúmulo, né? Aqui, e o termo de produção e consumo. Tá? Numa condição de regime permanente, esse termo de acúmulo aqui, né, a variação do tempo, ele se anula. Tá bem? Então agora vamos ver os fluxos aqui. Né? Aqui eu tenho uma área, né, que tem dimensões ΔY vezes ΔZ, sendo ΔZ perpendicular à tela. Mas essa dimensão ΔZ, como a gente viu, ela é unitária, né? Então, o fluxo ele é dado por ρI, UI, onde ρI é a concentração mássica e UI é a componente do vetor velocidade do componente, né, do V setinha vetor I, na direção x. Tá? E aqui a mesma coisa, eu tenho um fluxo ρI VI, onde esse VI é a componente daquele vetor velocidade do componente I na direção y, vezes uma área que é ΔX vezes ΔZ, ou ΔX vezes 1, certo? Aqui nas saídas, né, nessas faces, eu tenho uma forma matemática de se escrever
ρI UI mais um delta, uma variação infinitesimal de ρI UI, né? Mas para facilitar a operação matemática, a gente escreve dessa forma, ou seja, ρI UI mais d dx de ρI UI vezes um delta x, aí esse delta x aqui, né, por dimensão, cortaria com esse dx aqui de baixo, e eu ficaria com ρI mais um d ρI UI, ou seja, a massa que entra aqui, né, por essas faces, por essa face x negativa, por essa face y negativa, ou ela vai sair por aqui, né, o que não vai ser consumido, melhor dizendo, o que não fica acumulado, ela vai se redistribuir, saindo por aqui ou saindo por lá, tá? Então é um fluxo de caixa, certo? Tá? E aí, não existindo esse acúmulo de massa aqui e não existindo reação, ou seja, sem reação em regime permanente, tudo que entrou por essa face mais tudo que entrou por essa face vai ter que sair por essa face e por essa face, mas não exatamente na mesma proporção em que entrou por aqui, sai por aqui, entrou por lá, sai por lá. Eles podem se redistribuir, certo? Tá? É isso que o balanço está nos dizendo, tá bem? E então a gente faz exatamente uma operação de fluxo aqui, né? Ou seja, o que acumulou, né, é resultado do que foi produzido ou consumido por unidade de volume, mais o que é a diferença do que entrou e que saiu pelas faces. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer e é exatamente isso que aparece nessa equação aqui. Né? Acredito que vocês já tenham feito isso daí ou algo parecido em algum momento da vida acadêmica de vocês. Então a gente aplica um balanço de massa para a espécie I, né? Que foi exatamente o que eu coloquei. O que acumulou, né? O que acumula é igual ao que é produzido ou consumido, mais o saldo do que entrou e saiu. E aí, aquele saldo do que entrou e saiu, na verdade, vou voltar aqui o slide, né? Quando eu faço o que entra é positivo e o que sai é negativo, esse termo aqui vai cortar com esse termo daqui, né? Esse ρI UI delta y que entra, corta com ρI UI delta y que sai aqui, é a primeira parcela dessa soma. Mesma coisa para as faces y aqui, né? Tá? Para a face y negativa e para a face y positiva. Enfim, o que a gente tem é isso daqui, tá? Onde o R em 3 linhas é a taxa de geração por unidade de volume, quilograma de I, né, por metro cúbico por segundo. Então, cortando o volume, né, já que o ΔX, ΔY, ΔZ é comum a todos, nós temos a nossa equação de balanço de massa da espécie I para aquele volume de controle. Tá? Então, aqui o termo transiente, o termo de fluxo de massa, né, total do componente I pelas faces, né, ou saldo daqueles fluxos, e o que é produzido e ou consumido. Tá? Esses dois operadores aqui, na verdade, né, o ddx de ρi ui mais um ddy de ρi vi, no cálculo ele representa o operador diferencial divergente, certo? Ou seja, que é o saldo pelas fronteiras do volume de controle. Tá? Então, matematicamente, né, usando a notação vetorial independente do sistema de coordenadas, a gente tem isso aqui. Tá? Então, o div de ρi vi, nesse nosso sisteminha cartesiano que a gente usou, ele passa a ser isso daqui. Tá? Okay? Então, o divergente de um vetor, na verdade, é um escalar. Tá? É o que a gente vê aqui. Tá? Tá certo? Então essa equação é importante, né? A gente chama essa equação de equação 1, tá bom? Analogamente, para a base molar, o resultado seria o mesmo, tá? A gente trocaria lá o ρi pelo ci, trocaria o I e o VI não trocaria, né? Porque é a velocidade do componente. Eu só estou diferenciando se eu olho para a massa que entra, né? Ou o balanço se ele é feito no número de componentes que entra, ou seja, na quantidade molar, né? No quilomol. E o termo de reação
ou de produção ou consumo por reação química, né, ele é na base molar também, ele é quilomol por metro cúbico por segundo, tá? Então é a taxa de produção molar, né, ou de consumo molar por unidade de volume, tá bom? Então, tendo apresentado as equações para as espécies, vamos ver agora o que acontece quando a gente faz o balanço de massa para mistura, tá? Então, agora o meu interesse não é mais olhar para uma espécie única atravessando as fronteiras do volume de controle e tal, mas para a mistura, né? E a equação de balanço de massa da mistura, ela pode ser obtida de duas formas, tá? A primeira delas é usando a equação 1, né, que é a equação do balanço de massa, vou voltar aqui, tá? Do componente, tá? Da espécie química, e somando todos os RI, certo? E o princípio físico, a base justificativa física para fazer isso é o fato de que a massa não pode ser, da mistura, não pode ser produzida do nada, certo? A massa se conserva, certo? Então, se um componente foi produzido por uma reação química, isso aconteceu às custas do consumo de outro componente, né? Então, se eu somo todas as equações para as NC espécies químicas, né? Me fazendo valer do fato de que o somatório dos RI3' para todas as espécies químicas tem que dar zero, né? Ou seja, se um é produzido, o outro tem que ser consumido, o resultado que eu obtenho vai ser a equação da mistura, certo? Tá? Então, ela pode ser obtida somando as equações 1 para todos os NC componentes, ou aplicando-se um balanço da mistura no volume de controle. Tá? E isso é feito da seguinte forma, ou seja, eu tenho os mesmos fluxos, mas agora da mistura, né? Um ρ vezes área aqui, um ρv vezes área aqui, né? A saída, né? Com ρv mais delta de ρv, a saída com ρu mais delta de ρu e um termo de acúmulo aqui. Notem que não tem termo de consumo ou produção da mistura, né? Porque a soma dos RI pela conservação da massa ela é nula, certo? Independente da forma com que nós fazemos isso, o resultado é esse daqui, tá? Que é a equação que a gente vai chamar de equação 3, que é a equação da conservação da massa da mistura. Então, quem fez um curso de mecânica dos fluidos, por exemplo, já viu essa expressão aí. Quem fez o curso de convecção, certamente já viu essa expressão aí, tá? É o balanço de massa da mistura na forma diferencial. Então, vale tanto para a mistura quanto para um componente puro, lógico, né? Tá? E outro ponto interessante que vai ser utilizado em outros momentos aí, né, a gente vai chamar a atenção para isso, é o fato de que, ao passo que o Rzão e três linhas, o seu somatório é zero, né, o R três linhas pequeno, né, na base molar, ele não necessariamente é zero, tá? Porque a massa se conserva, mas o número de mols não necessariamente se conserva, tá? E uma maneira simples de ver isso, né, é pensar numa reação química comum, por exemplo, a combustão do carbono, né, produzindo CO2. Então, eu tenho 1 mol de carbono mais 1 mol de O2, né, dando 1 mol de CO2, certo? Então, 1 mais 1, nesse caso, dá 1. Né? Então, o número de mols não se conserva, mas se eu olhar para a massa, a massa de reagentes e produtos, né, a massa se conserva. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, tá bem? Com isso, a gente fecha esse clipe aqui.